Isso não é evangelho. Aleluia, 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 aleluia e aleluia, porque eu e você chegamos depois. Viu? E eu não vou falar de outras coisinhas. Para mostrar para você como a cultura e os costumes de uma cultura influenciam na formação de um povo. Vocês me entenderam? Os que entenderam, digam amém. Vamos lá, a menina aqui. Segurei. Nós fizemos um investimento em um irmão que muito queria ir a Israel. E o maior sonho dele era ir a Israel. E nós investimos, na época eu cuidava de uma escola teológica e do departamento de educação teológica da igreja. Aí nós nos esmeramos mais pelo desejo dele do que por qualquer outra coisa. E ele foi. Aí quando ele voltou, ele foi falar do Mar Morto, que foi o que mais encantou ele. Aí ele começou assim, ó. Irmãos, o Mar Morto é morto. Aí eu disse, ó profundidade. A outra, se você jogar uma garrafa de plástica de Coca-Cola nele, ela boia em qualquer água. Ele não viu a intensidade do sal. Ele não viu a ausência de vida por causa da intensidade do sal. E por isso morto. Quando nós estudamos uma geografia e estudamos um rio, um povoado, uma planta, papiro, um caniço, uma vara, uma régua. A gente vai lá para o Nilo, viaja, vê a plantação, vê o trabalho, vê o esmero. A Bíblia passa por tudo isso. Por isso que crente que aceita Jesus e que tem só metade do curso fundamental e não teve como fazer o restante, ele aceita Jesus, começa a ler Bíblia e começa a dizer, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu preciso voltar para a escola. Eu preciso ir para a escola bíblica. Eu estou precisando de mais conhecimento. Ele começa a usar os termos, as titulações, os verbos, os arguires, os vernáculos, a fala de forma mais correta. Ele chega e diz, pastor Alberto, tem um intensivo que eu possa fazer? Tem um supletivo? Porque antes eu não me interessava não, mas agora eu comecei a ler Bíblia, meus olhos começaram a ver, eu estou precisando de mais conhecimento.
Bendito seja o nome do Senhor. Porque você vai estudar história, você vai estudar geografia, você vai estudar sociologia para entender povos, reinos, mundos, nações. E você vai precisar da hermenêutica para interpretar esse contexto todo. Ok? Por favor, querido. Eu tive um privilégio, eu encerro falando disso. Eu fui mandado a estudar num centro linguístico. E eu tive o privilégio de estudar grego do Novo Testamento. Não do ponto de vista do saber apenas palavras, mas de ler o texto. Eu fiz todo o procedimento de vocábulos, todo o procedimento de sintaxe, todo o procedimento de tradução durante 5 anos para que eu pudesse ter o aprendizado. É maravilhoso. É gostoso demais. Você passa a ficar meio enjoado do ponto de vista de querer tudo detalhado. E aí você passa a querer que as pessoas tenham o mesmo nível que você tem. E aí você precisa ser flexibilizado para entender que as pessoas estão andando e que podem ir acima de você, podem chegar a um nível maior que o seu. Ninguém bateu no teto, tem mais espaço. E mais alguém amanhã saberá mais do que você. Mas se você puder estudar, estude. Se você puder estudar a língua grega, a língua hebraica, o aramaico, que é mais uma questão dialética do que uma estrutura de língua, se você puder estudar, estude. Procure saber, procure conhecer, aproveite. Pastor, onde eu consigo isso? Fala com o irmão Jeremias, fala com o pastor Paulo, fala com os obreiros e eles vão orientar você. Nós teremos um intervalo. Eu estou vendo o chefe ali já olhando aqui, e eu estou de olho nele e de olho no relógio. É 15 minutos que você tem e 5 minutos para você se assentar aqui e ficar tranquilo. São ao todo 20, mas com 15 minutos você já tem que estar aqui dentro. Tá? Deus te abençoe. Irmãos amados, vamos dar um passo à frente para olhar a matéria de homilética. Os que acharam, digam amém. A menina aqui, por favor, leia a primeira parte. Homilética, a palavra de origem grega.
Segurei. A homilética é a arte de falar elegantemente, falar bem. É a arte de pregar sermões. A palavra vem de homiléu ou homília, como você quiser, que tem a ver com discurso em família. Ou seja, a homilética era aquela fala que o pai de família fazia com os seus filhos, trazendo a eles algum conceito, algum princípio, algum paradigma, algum ensino. A igreja primitiva não começou em templos. Elas eram igrejas oicos, igrejas em casas. Não eram feitas pregações com uso de microfone, até porque não tinha. Eram feitas reuniões familiares, em cujas reuniões haviam conversas, explicações e respostas em família. O método utilizado não era monólogo, era diálogo. Ou seja, quando nós estamos em uma reunião menor, nós falamos e ouvimos. Quando nós estamos no púlpito, na maioria das vezes, só nós falamos. A igreja primitiva não cresceu com monólogo, cresceu com ato dialogal. Ou seja, os apóstolos ensinavam, os irmãos questionavam, e o crescimento era conduzido através desta homilética, deste discurso, desta fala em família. Então, quando você pensar em homilética, pense primeiro na ideia da sua origem, na conversação, no bate-papo, no discurso em família. Ok? Está entendido isso? Ok. Continue lá, querida. Segurei. Ciência que ensina o orador ou pregador a preparar o sermão. Sendo que, 2 pontos. Mesmo que o orador não seja cristão, se ele se dedicar, ele vai proferir um sermão que vai deixar muita gente boca aberto, porque os nossos oradores que são políticos, quando eles sobem aos nossos púlpitos, eles dizem: é um privilégio estar com os irmãos.
Eu vejo uma áurea de luz nesse povo. Só que áurea é uma linguagem do espiritismo. Ele já está aliando. E quando ele diz, eu vejo uma áurea de luz, os irmãos menos informados, aleluia! Eu conheço alguns deles. E eu ouvi um deles em Maceió. O pastor Paulo estava lá. Que disse, eu quase morri. Passei por uma crise. E a igreja em que eu sou membro e sou fiel, praticamente me abandonou.